Bom dia, com alegria, dando um tempinho para todos entrarem. Bom dia, Ed, Margarete, bom dia, Cardoso. Como é que estão nesse dia aí abençoado que está nascendo? Bom dia, Vivi. Vivi foi atraída pelos cavalos hoje. Não tem como não admirar, né? Bom dia, Carol, bem-vindos. Gente, eu vou iniciar hoje um pouco diferente, tá? Hoje tá tudo diferente. Com certeza é a medicina desse animal poderoso, né? Desse arquétipo aí de força. Bom dia, Edilis, Ed, bem-vindas. Isso aí, Ed, já vai colocando o teu comentário aí maravilhoso. Cheio de emojis coloridos. Gente, eu já vou iniciar então com... É um poema do Xamanismo 7 Raios, que eu acho que é maravilhoso. E aí logo mais já chamo o nosso mestre aí dos cavalos, o Ed Keller. Eu tenho certeza que vocês querem escutá-lo, né? Ele tem uma ligação aí muito grande com os cavalos, é admirável a conexão dele. Então já vamos chamá-lo. Bom dia, Cacá! Nos campos abertos das antigas planícies, a terra treme com o galopar firme do cavalo. No horizonte surge o espírito animal de rara imponência, elegância, força e poder. O cavalo representa a própria chama da liberdade. E para os xamãs, já que estamos no caminho sagrado do animal de poder, hoje é o dia 22, foram 22 animais até agora. Ele simboliza a ponte para o mundo espiritual, as viagens rumo aos mistérios do invisível. O cavalo anuncia da nossa longa jornada, ele anuncia o início da nossa longa jornada pelos vastos campos da consciência. Esse totem animal traz aos seus portadores o dom de desbravar longos e desconhecidos caminhos. Evocar o cavalo é uma forma de alimentar a liberdade do nosso espírito e fazer queimar o ímpeto do nosso fogo interior. Com ele encontramos o nosso lugar no mundo e expressamos a nossa verdade com firmeza e independência. O cavalo traz os ventos da mudança e a necessidade de se aventurar rumo a uma nova direção. Quem sente aqui que tem o cavalo no seu totem? Diversos povos antigos reverenciaram o cavalo como um mensageiro dos deuses Odin. Cavalgou seu cavalo de 8 patas pelos céus. Pégaso, o cavalo alado, habitava o panteão grego e representa a elevação do espírito. O misterioso unicórnio, o cavalo com um único chifre, era símbolo de pureza, magia e da vida eterna. Na tradição celta, o cavalo era conhecido como o guia dos ciclos da vida, morte e renascimento. O cavalo te convida a expressar a sua verdade. Então, qual verdade nós temos dentro da gente, dentro do nosso coração? Qual é a sua verdade? Porque depois que o cavalo se aproximar de você, ele vai revelar muitas questões internas, né? Internas das nossas 3 mentes. Transpomos os obstáculos que o nosso ego sugeria serem intransponíveis. Descemos ao plano intraterreno, ascendemos ao nível celestial e gritamos a nossa liberdade de ser pelos 4 cantos do mundo. O cavalo
te convida a viver a sua autenticidade, sem receios, sem pretextos. Não há mais tempo para adormecer. Quem aí está disposto a permitir que o cavalo se aproxime e traga esses ventos de mudança? Liberte-se, avance. Não há barreiras concretas para quem ama a pura liberdade do ser. O cavalo é a ponte entre as velhas limitações aparentes e a invencível força libertadora do grande espírito que habita cada um de nós. É muito lindo, né? Esse texto é do Sete Raios Xamanismo. Então, arro a todos vocês que sentiram uma conexão de alguma maneira com o cavalo e arro ao nosso mestre. Vou chamá-lo então. Só dá um ok, Ed, se está tudo certo, se eu já posso chamar. Ai, hoje o bom dia é diferente. Bom dia, Tete, Ana. Hoje o bom dia é com ventos de mudança, de liberdade, de força, de coragem. Então vamos lá. O meu mestre de psicodrama com cavalos. Nós vamos falar um pouquinho para vocês. Bom dia! Bom dia! Onde é que tu anda? Em Franca? Estou em Franca hoje, saindo para a Serra da Canastra. Daqui meia hora eu estou seguindo para a Serra da Canastra. Que maravilha! É uma alegria muito grande, né? Como a gente conversou ontem, podê-lo chamá-lo, então, para a gente falar desse animal poderoso, né? Aqui, então, eu apresento a vocês o Ed Keller. O Ed é psicodramatista e psicodramatista com cavalos. Ele já tem aí uma trajetória, ele vai contar um pouquinho para nós. Quantas décadas aí, hein, Ed, com esse animal? Tantas pessoas são apaixonadas, né? Verdade, verdade. Obrigado pelo convite. Estou emocionado aqui com a sua leitura e reflexão inicial. Faz muito sentido, tem muita força. E é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Eu atuo com cavalos de forma terapêutica há mais de 20 anos, em torno de 20, eu estava fazendo as contas, 24 anos já. Né? Uau! E foi muito engraçado, né, Maricida? Porque foi praticamente acidental que aconteceu. Né? Eu tenho uma propriedade na Serra da Canastra, e lá, para ter uma propriedade, você precisa ter gado, precisa ter cavalo para trabalhar. Né? E inicialmente o cavalo, para mim, era um instrumento igual o trator. Né? E sim, até então não tinha conexão de infância, certo. E que idade tu tinha nessa época, Ed? 29, eu comprei lá, foi 29 anos eu tinha. Certo. 29 anos. Quando eu era criança, as minhas brincadeiras eram Forte Apache, era tudo com cavalo. Mas eu não tinha nem noção do que me esperava. Né? A criança sempre revela, né? Não adianta. A essência vem, a criança nos mostra. Adorei essa, eu não sabia, Bruno. É verdade. É um barato que eu brincava com os cavalinhos, todo mundo, vamos brincar com os carrinhos. Não, eu quero brincar com os cavalos. Muito bom. Mas Xamã, né? Eu falo pro prof, gente, eu vou brincar com ele, você sabe que eu sou sagitariana, né? Eu digo, o prof é um xamã que ele não... Acho que ele não tem ideia do xamã que ele é. Então é claro que ele iria se conectar com o cavalo, né? Sim. E foi muito interessante, porque nós fomos fazer uma atividade operacional na propriedade de apartação do gado, e eu subi no cavalo, e eu já senti na hora, assim, mas foi instantâneo, né? Subi no cavalo, já recebi aquele empoderamento, né? Aí nós fomos fazer uma atividade para apartar o gado, eu no pasto, e eu não tinha experiência nenhuma, e comecei a apartar o gado, os bezerros das vacas, e eu e um companheiro, que é companheiro nosso até hoje, o Sr. João, e de repente a égua que eu estava apartando, fazendo trabalho igual ele, né? E eu gritei, Sr. João, virei peão, né? Que é honra lá de ser peão, né? Ele olhou para mim e falou, solta a rédea, Sr. Ed. Eu soltei a rédea. A hora que eu soltei a rédea, a Roxinha, que é a minha égua até hoje, trabalha hoje na Balcarena,
ela começou a fazer o trabalho. E ali eu me dei conta. A primeira égua que tu montou faz parte da equipe que a gente diz dos egos auxiliares lá em Exatamente. Franca. Exatamente. Uau! É psicodramatiza ela, então. Exatamente. E foi muito legal porque eu parei, ali eu percebi a conexão que o cavalo tem com a gente. Né? Então ele sabia muito bem o que nós estávamos querendo, o que nós gostaríamos de fazer, e foi fazendo eu com a rédea solta, eu só fiquei em cima do cavalo. Né? Então foi o primeiro momento que eu me deparei assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui comigo. Né? Primeira conexão. Foi. Uma lida, a gente chama de lida, um trabalho normal. Aqui também, lida campeira, gente. É lida também? Uhum. E depois foi eu fazendo a formação em psicodrama, eu tenho dificuldade com a escrita, e eu falei, olha, eu estou fazendo por autoconhecimento, eu não preciso fazer o trabalho, e tem que fazer o trabalho, né? Minha professora falou, isso é fuga, Ed, né? Você tem dificuldade com a escrita, então faz uma vivência de ser um empreendedor, você tem facilidade. E eu desenvolvi uma vivência, psicodrama com cavalos, que ela chama comitiva canastra. Mas, Maria Cecília, para a minha formação, eu não tinha noção do que eu estava criando naquele momento. Né? Foi uma vivência psicodramática, daí há alguns anos eu estava no Congresso Internacional de Psicodrama. Esse trabalho tomou uma repercussão internacional, já apresentei no Chile, agora em abril eu estava em Portugal e na Espanha apresentando o trabalho. Então, o trabalho da tua formação em psicodrama, até hoje reverberando. 20 anos atrás. Né? Nossa! Quando é para ser, não tem, né? O universo, ele se abre e vai encaixando tudo. E fui aí, a partir daí aprofundando nessa conexão, me experimentando bastante. Aonde eu ouvia falar que tinha trabalhos com cavalos, eu ia, buscava pessoas do Brasil, fora do Brasil, e eu criei o psicodrama com cavalos no atendimento palco arena, que o palco é muito utilizado na vivência do psicodrama, né? Que é o atendimento no solo. Então, nós entramos no palco arena, a partir daí o protagonista ou o cliente, ele busca uma conexão com os cavalos, o papel de objeto intermediário, e traz informações, o texto que você falou, né, ele traz a verdade. Né? Quando eu tenho uma questão, algo a ser trabalhado, através dos cavalos, ele vai na essência, ele vai na causa, ele traz a verdade que a pessoa precisa naquele momento. Eu sou apaixonado pelos cavalos, eles mudaram a minha vida. Né? Ontem até eu estava comentando com o prof, pessoal, que o professor ele vem a cada meio ano a Cruz Alta, tá? Rio Grande do Sul. Então ele fica aqui uma semana. Já tiveram 2 temporadas em Cruz Alta. Agora está chegando exatamente no próximo ao 20 de setembro a 3ª temporada Sul Cruz Alta, psicodrama com cavalos. Então é uma oportunidade, né, de estar no campo. A gente chama de palco, no caso do psicodrama, de estar no campo com o Ed como diretor. Eu, a Camila, né, estaremos como ego auxiliar e mais 5 cavalos, né, Ed? Que são os que a gente prepara aqui. E é muito lindo, porque a gente traz questões, né? E o que a gente não traz, né? De os cavalos trazem. Gente, é verdade pura. Ele vai lá na criança, ele vai lá, muitas vezes, na ancestralidade, né? Traz essas questões sistêmicas, ancestrais, né? Eu que já entrei várias vezes no campo com eles, já tratei várias questões, né? Mas esse texto, Ed, eu fiz questão de trazer, e foi agora aos 45 do segundo, eu sempre entro às 7, eu entrei 7:02, eu acho, para que eu pudesse imprimi-lo de novo, que eu não tinha localizado. Porque realmente ele fala com a nossa alma, né? Esse texto aqui não tem como, o cavalo traz a verdade. A primeira vez que eu me conectei com o professor, 2021, né? Foi 2021. Foi em Erechim. Eu nunca esqueço, gente, que eu entrei no campo, os cavalos começaram a se movimentar e o professor vai falando com a gente, né? E aí o professor falou, Cecília, o que tu fazia quando tinha 7 anos? Gente, ele olhava para os cavalos e olhava para mim e ia investigando, fazendo perguntas.
eu fui puxada para minha essência naquele mesmo instante. Eu disse, professor, eu fazia as aventuras com as minhas primas, no meio dos cavalos, na fazenda. E hoje eu faço as vivências, né? Inclusive, a gente vamos propor uma vivência aqui para Cruz Alta, né? De família também, para quem se interessar. Gente, é muito lindo. Depois que tu encara o cavalo, não tem como fugir. Porque eu lembro que eu olhava e dizia, professor, aquele cavalo tá meio parado, ele tá meio travado. Gente, o cavalo tava mostrando eu por dentro. E eu não tava, quem me olhasse, a Maria não tá parada, a Maria tá super bem, né? Comunicativa. Mas eu sabia que eu tava, a minha essência tava vivendo uma outra história. Não era a história que eu tinha me propondo a fazer, que eu vim aqui na Terra propor a fazer, né? Então o cavalo, ele vai muito profundo. Ele vai lá no inconsciente. Aquilo, eu nunca esqueço que teve uma que a fazendeira tem esse contato com o campo, com os cavalos. Ela nos olhou depois de um atendimento que dura ali uma hora e meia, né? E ela disse, gente, em 20 anos, tu lembra dessa, Ed? 20 anos em tudo que é campo, São Paulo, nunca eu havia acessado essa questão. Então o cavalo, ele acessa por nós, né? Queria que tu trouxesse o que o cavalo traz, né? A importância do olhar pelo animal. Olhar nosso, mas por ele, né? E a tua interpretação, né? Claro. Sim, nós chamamos de leitura, né? Hoje nós temos vários estudos científicos que mostram a capacidade do cavalo em perceber nossas sensações, nossos sentimentos, né? Perceber, ter uma conexão com a gente. Então, além desses trabalhos, eu também busquei aprofundar cientificamente, fiz meu mestrado nessa linha, que são as intervenções terapêuticas com cavalos na formação em medicina, que mostra exatamente isso que você está trazendo. Porque quando a gente traz essas informações, as pessoas às vezes assustam, né, Maria Cecília? A força do cavalo, a conexão com o cavalo. Então, isso acabou, mesmo eu com a minha dificuldade com a escrita, acabou eu me aprofundando, fazendo o mestrado. Eu finalizei o mestrado ano passado, isso ano passado, e agora estou caminhando para o doutorado para mostrar exatamente tudo isso, o olhar científico, né? Como o cavalo, ao conectar com o ser humano, e o ser humano utilizando ele na técnica do psicodrama como objeto intermediário, traz informações que estão adormecidas, às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos. E ele mobiliza, ele proporciona para o cliente, né, ressignificar aquela situação, né, aquele estado, e expande a consciência. A partir do momento dessa expansão de consciência, começa a ter escolhas mais maduras, mais assertivas. Né? Aparentemente, é um processo extremamente simples. Né? A gente fala assim, mas é só isso, mas tem uma força... É simples, mas é muito forte e é muito profundo. Ele traz questões que nos fazem conversar com os nossos familiares. Foi o que aconteceu comigo. Que tu me fazia perguntas e eu dizia, mas eu não tenho conhecimento disso. Será que é isso que o cavalo... Bom, teve uma vez que o cavalo, ele esfregava a cabeça no meu útero, né? Tu lembra? E aí tu dizia, relaxa, ele tá te mostrando algo. Relaxa, não reage, não faz nada. Eu tive que ir lá na minha mãe para pesquisar se tinha sentido aquilo tudo, né? E de fato a mãe revelou questões da minha avó e depois eu pude trazer para minhas primas, para meus tios contar a história, né? Tava abafada ao longo do tempo. Então o cavalo, tu não vai esconder a verdade dele, não, né? Ele te puxa mesmo. Muito legal. E na proposta do Animal de Poder, né, Maria Cecília, eu estava fazendo uma reflexão quando você estava lendo o texto, né, muito legal, me levou para alguns lugares. E uma das reflexões que me gerou, né, na questão que você trouxe aí, a verdade, a liberdade, o empoderamento. Né? Você vê todas as conquistas na humanidade. Né? Normalmente, a grande maioria, a pessoa está em cima de um cavalo, né? Independência ou morte, nós estamos próximos da nossa independência, está em cima de um cavalo. E quase toda cidade que você vai tem uma estátua de um cavalo, uma pessoa que representa a história, o que significa. Então, a partir do momento que você está em conexão com o cavalo, ou você está no cavalo, isso te empodera. Né? Demais. A tua postura muda, né? Você pega vários trabalhos na ecoterapia. Eu fiz um atendimento semana passada, coisa mais linda, uma pessoa que não tinha mobilidade nenhuma no corpo.
Em meia hora ele estava com o corpo ereto, andando. Fazia 40 anos que não andava a cavalo. Né? E a ecoterapia já é bem antiga, né? Há quanto tempo que já é contribuição, né? O cavalo na terapia? Então, a gente tem uma... E na história da humanidade, uma coisa que é muito interessante, o cavalo sempre presente, de acordo com o que a humanidade está preparada para olhar. Né? Desde a época na lavoura, preparando terras, nas guerras, né? E agora está com um papel na terapia, né? Os processos terapêuticos. Ele vem acompanhando toda, bem como tu falou, toda uma evolução, né? Porque um homem em cima de um cavalo é até um perigo, né, prof? Se a gente olhar lá pro lado das guerras, porque o cavalo é tão poderoso. E o cavalo, a Priscila Caires traz, né, no vídeo dela do Animal de Poder, o cavalo, ele pode ser domesticado, né? A gente falou sobre isso ontem. Então, o que tu escolher fazer, ele é muito corajoso. Ele vai contigo, né? Aí que está. Então tem que. O que coisa mais linda hoje ele ser, além de usado para o trabalho, ele ser usado para ajudar vidas, né? Para terapia. Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem nos Estados Unidos, um hospital. Até vou achar de novo essa reportagem. Tinha um cavalo que entrava lá na parte oncológica, quarto por quarto, com os pacientes em tratamento com câncer, assim, já avançados, né? Já estavam hospitalizados. O cavalo era um famoso no hospital, porque ele ia quarto por quarto colaborar com os pacientes. E uma coisa que eu comentei com o Ed ontem, quando tem a temporada dos cavalos, eu queria comentar com o pessoal isso. Só de estar em contato ali, de pé descalço, que o prof ele tira a bota e eu tiro também. De estar com o pé na terra. Aquele animal de estar na volta. A gente fica mais forte. A primeira temporada eu estranhei, mas será possível? E na primeira temporada eu não estava de égua, eu não estava entrando junto, né? Eu e a Raquel, nós ficávamos no galpão ao lado. Só que o campo que o cavalo atinge é muito grande. Eram 5 cavalos, né, trabalhando com o prof. E eu dizia, Raquel, tu tá se sentindo diferente essa semana? Ela disse, eu tô com uma força. Bom, eu chegava lá no esporte, na aula que eu fazia, a Paty, uma amigona minha, ela dizia, o que a Maria tem essa semana? Parece que duplicou a força. Gente, eu tava com uma força, com um poder, um empoderamento, só do contar. Aí quando eu comecei a entrar pro campo junto, a trabalhar junto, meu Deus, se multiplicou, potencializou. E para quem recebe também, né? É uma força muito grande quem é tratado. Existe hoje centros hípicos no Brasil que proporciona só a equitação lúdica, né? Que as pessoas vão para lá, preparam o cavalo, fazem uma montaria de meia hora e é o suficiente. Né? Pessoas saem do processo de depressão só quando está na companhia dos cavalos, só para reforçar o que você trouxe. Né? Então, isso já está mais do que comprovado. Né? Uma outra questão que achei muito interessante, trazendo para você, Maria Cecília, para os espectadores, da questão do poder. Nas guerras antigamente, as pessoas, os soldados que iam em cima do cavalo, né? Tem aquele pessoal que ia a cavalo, a pé, né? Os coronéis, né? Os responsáveis pelas tropas, os responsáveis pelos guerrilheiros, colocavam os mais fracos nos cavalos, não eram os mais fortes. Olha só. Em função da força que o cavalo proporciona para nós, o que iam nos cavalos eram os mais fracos. Então, normalmente vê isso em filmes, a gente imagina que são os melhores guerrilheiros, os mais fortes, né? E não... Eu tinha essa impressão também. Que legal. Então, justamente porque os cavalos empoderam e os soldados naquele momento ficavam além da sua capacidade, mesmo que tinham medo, alguma coisa nesse sentido, ou não tanta força como os demais. Então, e a questão do medo também, né? É uma coisa que atrai. Quando a pessoa que é tratada, ela relata medo. É interessante porque parece que os cavalos vão tudo pro lado dela, né? Me chama a atenção isso. E aí elas vão baixando as barreiras, tem que o cavalo tá no campo, tá diferente, né? Sim. O cavalo é uma vivência, é interessante trazer isso, né? A pessoa pode, primeiro que é no solo,
Então ela não precisa montar, ela não precisa ter... E se tiver medo, mais um motivo para ver, né? São vários Exato. depoimentos Quantas que a gente pessoas estão escuta. transpondo esse medo, né? Com a ajuda do cavalo. Isso é Prof, mas maravilhoso. olha só. No caminho sagrado, eu estou fazendo uma caminhada, então, com esses animais de poder. Cada animal traz uma medicina diferente, né? O cavalo, ó, o que a Jane Sams, ela viveu décadas em meio a tribos norte-americanas, até ela trazer para a Terra essa informação do xamanismo, né? Depois de mais de 7 clãs e tribos, ela conviveu diferentes americanas antes de escrever essas 2 obras aqui que ela traz, né? Tanto o caminho sagrado quanto os animais de poder. E o cavalo vem o seguinte, ó, poderoso cavalo, que traz o poder de correr pelas amplas planícies, trazendo visão dos escudos, dançando na chuva púrpura do sonho. E até eu comentei contigo ontem, né? Eu tive 2 sonhos de muito impacto, né? Com o cavalo. Ou seja, o cavalo no físico e o cavalo no... Daí mais na onda do xamanismo, né? No plano espiritual é grandioso demais. Era algo assim que eu precisava olhar. E aí no sonho... E não era um cavalo. Sonhei com muitos. É uma manada. Uma manada inteira. Tipo assim, nós vamos pegar ela, né? E aí essa carta aqui, então... Eles chamam muito o cavalo de andarilho dos sonhos. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. E muitos psiquiatras, psicólogos, eles olham para essa questão, né, prof, do sonho, do sonhar, da força A linha mais freudiana, do inconsciente. trabalha bem isso a partir dos sonhos. É uma manifestação. Né? Porque muitas vezes no consciente não está conseguindo, né, no inconsciente tu acessa mais informações, né? Então, quando o andarilho dos sonhos, o cavalo é o andarilho dos sonhos, já está próximo do seu destino, ele pode perceber ao longe a nação Arapá. Daí aqui ela tem até um nome para o cavalo. O garanhão branco destaca-se da manada para permitir que o andarilho dos sonhos pudesse montá-lo, pois ele era o portador que carregava a mensagem de todos os demais cavalos da manada. Aí aqui ela destaca um cavalo na manada, trazendo algumas questões, né? Representando a sabedoria do poder, personificação do escudo bem equilibrado. Esse magnífico cavalo reitera que nenhum abuso de poder será capaz de conduzir à sabedoria. Então, esse cavalo disse para os cavalheiros: Andarilho dos sonhos, você empreendeu essa jornada para aliviar o sofrimento de seus irmãos, para partilhar o cachimbo sagrado e curar a Mãe Terra. Você adquiriu a sabedoria por meio da humildade, pois soube reconhecer que é um instrumento, né, do Pai, do Grande Espírito. Assim, enquanto eu carregava em meu dorso, você carregava todo o seu povo em suas costas. Em sua grande sabedoria, você sabe que o poder não é concedido a quem não o merece, mas unicamente àqueles predispostos a empregá-lo com discernimento e equilíbrio. Isso eu vejo na tua trajetória, prof. Né? O cavalo, quando se conectou contigo, é como se ele não pudesse mais perder tempo. Por quê? O xamanismo fala muito nisso. Porque tu traria para cá, né, para o nosso país, para essa realidade aqui, uma forma diferente de trabalho terapêutica com o cavalo, né? Então pode ver que quando ele entrou na tua linha de tempo, veio para ficar. Porque serviria com humildade, né? Faria toda uma pesquisa séria, sólida, para trazer benefícios para o coletivo, né? Sim. Benefícios para o todo. O xamanismo é isso, é a manada, né? Não é um individualmente com seu ego, né? Ah, eu quero isso, eu quero isso. Não, é um olhar para a humanidade e a contribuição que ele traz. O cavalo vem para o coletivo, né? Sim. Dentro disso que você está trazendo, às vezes as pessoas me perguntam por que você escolheu, né, desenvolver esse trabalho com os cavalos. Eu sempre respondo, eu não escolhi, eu fui escolhido.
Né? Quando tu falou, eu tinha certeza. As coisas foram acontecendo de uma forma, eu vejo que eu fui escolhido, estou a serviço no algo que talvez eu nem conheça, que é exatamente o que você está falando, para o grupo, para o geral, para a humanidade. Né? Exato. Eu e mais um monte Porque de é uma pessoas. Né? necessidade, né, prof, da Terra, dos homens. Então, quando acontece essa conexão, que a gente chama, né, quando vai ligando os pontos na malha quântica de sintonização, é muito grande. É como se os cavalos, e na verdade o grande espírito, ele acessa mais adiante. Então, ele sabe aonde o Edson vai chegar, né? Apesar de ter todo o livre-arbítrio, ele visualiza a chance, o potencial naquilo. E o cavalo, ele acelera tudo, né? O cavalo é rápido. A não ser que ele esteja triste, né, prof? Daí ele impacta e mostra, né? Sim. Porque a potência dele é a liberdade. E foi isso que o sonho me relatou. Um monte de cavalo preso, isso não é felicidade, né? Isso é apego. E o cavalo é contra isso. O cavalo quer. O homem, sim, né? O ego humano limitado, sim, quer apego, quer, né, quantidade. Mas o cavalo quer liberdade, quer e traz consciência, né? Amplia a nossa consciência. Então aqui ele diz assim, ó, Andarilho dos Sonhos. O xamã foi curado e transformado pela visita dos cavalos selvagens e compreendeu que sua missão ao chegar na nação Araparro era de compartilhar os presentes de sabedoria que recebera ao longo do caminho. Então, na verdade, isso que tu acessou também foi um grande presente, né? Que está sendo compartilhado. O prof, então, agora tem o psicodrama com os cavalos, né? Já está na segunda turma. Eu faço parte da primeira turma. Porque é a primeira turma no mundo, né, prof? Isso eu gostaria que a gente ressaltasse. É diferente de constelação com cavalos, um pouquinho diferente. É um pouco diferente. O psicodrama é o precursor, né? Moreno é o precursor de trabalhos em grupo, trabalhos fenomenológicos. Né? As constelações vieram um pouco depois. O Bert teve uma grande sabedoria em sintetizar algumas metodologias, né? Mas são duas propostas distintas. Né? Diferente, só para as pessoas entenderem. Eu sempre falo, todas as propostas têm força, cada um se identifica. Né? Com certeza. O psicodrama com cavalos, por enquanto, é o único no mundo, né? Desde da comitiva canastra, agora com intervenções terapêuticas no solo. E você faz parte da primeira turma, nós estamos preparando profissionais para a gente expandir isso igual nós falamos, para a humanidade. E agora nós estamos fechando a segunda turma. Ontem nós tivemos a aula e o foco agora é esse, é preparar profissionais que querem uma proposta dessa, mas tem um embasamento científico, um reconhecimento científico, junto com uma vivência de energia, que tem a força energética. Né? Então você consegue somar, uma contribuir com a outra. E nós estamos em 7 meses, né, da primeira formação, e a transformação que se vê, né, individualmente é de se emocionar, né? É impressionante. Então, ao compreender o poder do cavalo, você irá sentir-se chamado, então, a fazer um estudo de equilíbrio. O verdadeiro poder, então, é a sabedoria. E esta somente é obtida quando se mantém viva a lembrança de que tudo o que ocorreu com você ao longo de sua jornada aqui na Terra. Então, o cavalo, ele é um dos animais mais fortes, né? Aqui, nessa existência terrena. A sabedoria brotará dentro de você quando você se lembrar de jornadas percorridas com outros mocassins. A compaixão, a bondade, o amor e a disposição em ensinar e compartilhar dons e talentos que lhe foram concedidos constituem as verdadeiras sendas para o poder. Então, gente, vocês já estão sentindo até aqui, né? Que é a força do cavalo. Tem muitos xamãs que dizem que o galopar dos cavalos é como... Ele é muito parecido com as batidas do coração, né? Humano. Sim. O tom que dá. E também remete a... Muitos daí dizem, daí é com outro olhar ainda mais espiritual,
as batidas do coração da Terra, que é um convite assim, ó, a sincronizar os batimentos, que daí tu tem que entrar num estado meditativo, numa respiração, né, mais avançada. E o galopar faz isso, as batidas do coração fazem isso. E aí tu cria uma sincronia do cavalo, o animal, o homem e a terra. Tu entra num estado de comunhão entre os três. Quem não se encanta com o cavalo galopando, né? Quando ele passa e faz aquele som, galope. Ele galopando, você galopando, ou vendo alguém galopar, né? Então você percebe, ali tem a força, tem a liberdade, tem a emoção, o barulho do coração. Então, a hora que você olha para o cavalo o tempo todo, ele mexe com a gente, reverbera na gente, né? Se você coloca a mão nele, ele no estado normal, a temperatura externa dele, da pele, é a temperatura interna do nosso organismo. Uau. À noite, eles ficam quase assim, ele tem um movimento com os dentes que parece que está rangendo. Esse traz um som que ele é muito próximo do líquido uterino. Então, é por isso que a gente tem até uma vivência aqui no espaço, né, que é dormir no local próximo aos cavalos. Você trabalha a conexão o tempo todo. Então, assim, isso é um pouco que já descobriram. A sensação que eu tenho, que a ciência, tudo isso que eu estou falando são estudos, pesquisas que eu estou fazendo dos cavalos, né? A sensação que eu tenho é que é só 10%. Né? Porque a hora que você está com um cavalo, ou alguém passa com um cavalo, você tem a oportunidade de montar um cavalo, que reverbera, né? A ressonância é muito forte, é maravilhosa. Existe toda uma sincronia, né, entre a gente, a natureza, e é isso que o xamanismo traz. Ele convida o homem a voltar para a natureza, né? Isso, a gente, todo mês de agosto, a gente está vivendo isso, o caminho sagrado. E esse outro livro aqui, no dia de hoje, ele destaca o tambor. O tambor é exatamente o que a gente está falando, olha que interessante. O ritmo, o tempo interno. Então, a aplicação do tambor, vocês querem ver como tem tudo a ver com o cavalo? Eu vou abrir aqui. São os 2 livros da Jane Sams. Tambor que marca as batidas do coração de nossa Mãe Terra, lembrando-nos de quem nos botou no mundo, que tu estava falando do útero, do ventre. Ritmo que une, pulsar de flama e fogo, reflexo do desejo de nossos corações. Então, o tambor, olhem só. Se o tambor veio para as nossas vidas e veio hoje no Dia do Animal de Poder, o cavalo, é porque você está sendo solicitado a descobrir seu próprio ritmo interno. Talvez você esteja forçando demais a barra ou atropelando o ritmo. De qualquer maneira, a falta de sincronia exige o realinhamento com as necessidades do corpo. Ritmo é coisa pessoal. Honrar o próprio ritmo é voltar a se harmonizar com o próprio eu. A partir desse ponto, o bem-estar pessoal permite que você se harmonize com outros ritmos de vida. Então, primeiro, né, se alinhar com o ritmo interno, para depois entrar nessa sincronia toda. E muito importante entrar em sincronia com a Terra. O tambor também diz que você deve se abrir para ajudar, para a ajuda que as batidas do coração da Mãe Terra podem lhe dar. Em outras palavras, sua mente pode estar supervalorizando a capacidade de seu corpo. O corpo não pode puxar a necessária energia da Terra, porque está tentando acompanhar o passo de seus pensamentos. Se isso é verdade, você está fora do compasso. Diminua a velocidade e descubra a pulsação de sua verdadeira mãe. Só assim, a sincronicidade de seus movimentos não exigirá, daí ele diz aqui, ó, esforço algum, se tu estiver no ritmo certo. Em todos os casos, o ritmo é a chave. Esteja atento a todos os ritmos e veja como se encaixa. Se ele se sente bem, você se torna mística. E a dança que você está dançando se torna uma celebração da vida. Então, olha que lindo, né? Não, eu digo, esse livro é um poema, né? Os 2 livros. Então, Prof, quero te agradecer muito pela participação minha hoje.
Quinta que vem, né, prof? Quem se interessou por um atendimento de psicodrama com cavalos vai ser de 19 a 26, prof. Corrija aí. É bem perto ali, é na Semana Farroupilha, né? Semana Fiz Farroupilha. questão dessa data, né, Maria Cecília? Eu quero Sim. conhecer aí as vivências dos gaúchos, Há que me tempo, atrai né, bastante. que tu gostaria que fosse nessa data. E aqui tem toda uma história, Cruz Alta, o próprio nome, né, Cruz Alta, é um lugar onde os tropeiros, né, paravam um pouco, era um símbolo, né, a cruz, para parar, descansar e para se localizar. Então, quantos cavalos, né, galoparam e cruzaram nessa terra aqui? E eu tenho certeza que essa terra chamou o prof. Como ele foi escolhido pelo psicodrama do cavalo, Com o Cruz Alta certeza. escolheu ele, né? Sim, sim. E quando eu E escutei essa história de Cruz Alta, eu entendi porque ele estava em Cruz Alta, né? É sim. extremamente estratégico, né? Olha os cavalos novamente na história da humanidade. Agora, Aí era na tua vinda, eu vou chamar uma pessoa, um historiador. Eu vou chamar legal. ele para ir lá nos visitar no galpão. Eu tenho certeza que ele vai. Rossano Cavalari, ele conhece toda a história de Cruz Alta, já escreveu muitos livros. E aí vocês vão tomar um chimarrão e vai mergulhar aqui na nossa região. Eu tenho Muito bom. certeza da contribuição que tu está trazendo para cá, né? É muito grande. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à disposição. E daqui uns dias nós estaremos juntos aí. Né? E na semana que vem a gente tem Exato. uma live para esclarecer um pouco sobre as vivências, para tirar dúvidas. Isso, quinta que Estamos à vem, né, prof? disposição. 8 horas. Então, gente, eu vou fazer uma divulgação ali, né? Colocar nos stories. Quem quiser tirar dúvidas, daí nós vamos focar só em psicodrama com cavalos, né? Na quinta que vem, então, à noite. Professor, gratidão, então. Mais uma vez, gratidão por ser essa enorme contribuição na minha vida. Eu sou uma antes dos cavalos, eu sou outra depois dos cavalos. E também os cavalos desde pequenininho, bem pequeno. Eu tenho certeza que muitas que estão aqui têm essa conexão forte, né? Não é à toa que vieram para cá também. Sim, sim. E tem várias que já passaram por atendimento aqui. A Débora, ó, mandou um coraçãozinho. A Ed Um Pimentel abraço, encheu de Débora. corações. Eu não estou conseguindo ver aqui as mensagens. Eu vejo que está rodando, mas não estou Uhum. conseguindo. Né? Sim, tranquilo. Prof, então eu vou encerrar com uma meditação com esse animal de poder. Se tu quiser ficar na live, ou como tu preferir. Tá. Pode ficar bem à Não, vontade. eu agradeço mais uma vez, vou deixar vocês à vontade, vamos Tá, continuar legal. acompanhando, mas E já até quinta, então. Gratidão, prof. eu que agradeço. Tá? Sucesso e Até parabéns aí mais. pelas meditações. São Tá, legal. Muito maravilhosas. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me tira? Prof, gente, olha só. Quem ativa aí, então, a cura e medicina do cavalo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Até a Débora, inclusive, estava junto, né, Débora? Lembra? Ó. Vamos só fazer as batidas do coração aqui. Vamos nos conectando com o coração. Eu quero colocar uma outra música para nós fazer nosso encontro com esse poder, né? Com essa medicina, essa liberdade. Gente, eu tive 2 sonhos, assim, ó, nos últimos tempos, no último mês, que me levaram a refletir muito. E foi uma manada de cavalos que me chamou para olhar para isso. E sabe o que? Eu posso resumir isso em uma liberdade, em 2 palavras: apego e liberdade. Então, o quanto a gente precisa abrir mão do apego e acessar a nossa liberdade. Para que assim a gente possa ser esse poder, né? Esse poder pessoal, para que assim a gente faça, né? Cumpra o nosso propósito a que viemos aqui na Terra fazer. E para que assim a gente seja feliz, a gente seja a nossa verdadeira essência, a gente seja para o outro aquilo que lá, muito antes, num tempo e espaço tão longínquo, a gente se propôs a fazer. É preciso acessar algumas informações, algumas sabedorias, é preciso uma bela caminhada. É preciso subir muitos degraus. É preciso ascender para ver a verdade que existe em nós. Para que a gente realmente se conecte
com essa verdade. E esse animal, ele traz isso. Ele nos ajuda muito. Então vamos nos conectando com o nosso coração. Vocês viram que eu estou emocionada já, né? Não tem como não se emocionar. A primeira vez que eu conheci o Ed no campo, com os cavalos, ele fez eu viajar lá para minha criança. E a minha criança, ela sabia muito bem o que ela queria. É a gente que ao longo da jornada vai se enchendo de camadas, crenças. E às vezes a gente desvia um pouquinho do caminho, né? Mas tá tudo bem. O grande espírito, ele chama de volta. Ele sabe quando ele tem que puxar a gente pela orelha, né? Então vamos lá, com a batida do coração de vocês. Vão respirando profundamente. Permitam que a medicina do cavalo, a frequência do cavalo, vá se aproximando de vocês, vá sentindo o cão, medicina. Sintam agora, visualizem, pensem que você está totalmente livre na natureza. Sinta a brisa do vento, sinta a conexão com o elemento terra. Eu invoco agora o elemento terra. Eu invoco agora o elemento água. Eu invoco agora o elemento água. Invoco agora o fogo. Nesse momento eu te convido a visualizar, sentir uma enorme fogueira sagrada. Vá sentindo as suas raízes que te conectam com Gaia. Essas raízes te conectam ao grande cristal de aterramento em Gaia. Puxe essa revitalização, essa restauração até o seu corpo. Sinta agora todos os chakras entrando em sintonia, em sincronicidade. Ative agora o chakra raiz, chakra sexual, no plexo solar. No coração, vá dando batidas. Vá dando as batidas do coração, acordando o tino, despertando o teu corpo. Sinta que o cavalo nos chama para olhar a verdade que existe em você, a verdade que existe em mim, a verdade que existe em nós. Chakra da comunicação vai sendo alinhado, chakra do terceiro olho, até o chakra coronário. No topo da cabeça, visualize uma esfera de energia. Vá sentindo a força que vai se aproximando de você. E você vai sendo convidado a viajar longínquas planícies, passando por estrelas, por planetas, passando pela ancestralidade, vá muito além, passando pelos anjos, pelos mestres, pelos mentores e guias.
Você é chamado agora a passar pelas leis, leis universais, leis que regem, leis divinas, que regem todo o universo. Lei da ação e reação, lei do karma, lei do perdão. Você vai percebendo números, formas, geometrias sagradas. E é uma névoa rosa que te chama para um lindo portal de luz branca, perolada, iridescente. Vá sentindo essa brisa. Vá sentindo o aroma do campo. Vá sentindo a força, a coragem e a liberdade que chamam por você. Saia dessa esfera de consciência. Você chegou ao plano do divino, ao plano do Criador, de tudo que é. E aqui, à sua frente, você percebe muitos cavalos, uma linda planície de campos verdejantes, montanhas ao fundo sagradas, um lago. Você é chamado por essa manada, por essa tribo, entre xamãs e cavalos. Você vai caminhando e observando, vai sentindo, vai ouvindo os sons da natureza que clamam pela tua chegada, que celebram a sua vinda aqui e agora. A sua vida é um presente. Respire profundamente, fique descalço, sinta a natureza. Tem um animal, tem um cavalo que vai se aproximar de você. Sinta a presença dele. Observe, se conecte. Veja o que o olhar dele está dizendo. Os seus movimentos. Olhe para você também. O que o seu corpo diz. Toque o seu coração. De olhos fechados, você é chamado para ir até a montanha sagrada com esse cavalo. Suba nele. Esse lugar não tem medo, não tem ansiedade. Você está conectada com o seu eu mais elevado. Você está conectado com a força do cavalo. E ele te leva, passando por pastagens de inverno, por trigo. Ele vai se alinhando com o ritmo da Mãe Terra. Começa a galopar. Você se sente tão livre que você é capaz até de abrir os braços, galopando em cima dele. Você, ele e a terra, junto ao grande Espírito, são um só. Corra, corra nas planícies. Você está totalmente entregue. Respire profundamente, traga essa força, essa coragem, essa segurança para você, para o seu DNA, para as suas células. O cavalo vai diminuindo o ritmo para parar no topo da montanha. Você desce do cavalo e ele fica ao seu lado. Você se ajoelha e olha para aquele céu, para aquele infinito, para aquela beleza. Sente a brisa dos ventos. E aqui você faz a sua prece. Não é uma prece qualquer. Aqui você vai permitir que o seu coração
Fale por você. O que você traz hoje ao Grande Espírito? Respire profundamente. Criador de tudo que é comandado, solicitado nesse encontro divino de hoje. Acessar a minha essência mais verdadeira. Acessar o poder pessoal. Resgatar a minha liberdade, a minha coragem, me alinhando assim ao meu propósito divino, manifestando os meus sonhos, andarilho dos sonhos. Traga para mim toda essa força, essa coragem, essa segurança, essa confiança. Eu entrego, eu aceito, eu confio e eu agradeço da maneira mais elevada e para o bem maior. No nível primário, genético e de alma. Pai Criador, corrija e cancele as crenças limitantes do meu ego inferior que me afastam do meu eu mais lindo, do meu eu divino, do meu eu superior, do Criador de tudo que é, dessa fonte da natureza, dos cavalos. Respire profundamente e sinta essa cura e medicina. Eu invoco a cura e medicina do cavalo. Eu invoco a cura e medicina do cavalo. Eu invoco a cura e medicina do cavalo. Criador, mostre essas mudanças já acontecendo dentro de mim. Respire. E relaxe. Está feito. Está feito. Está feito. Se você sentir, abrace o cavalo. Toque nele. Olhe a doçura e o olhar, a bondade, a generosidade do Criador através desse animal magnífico e generoso. Abrace esse cavalo. Respire profundamente. E o cavalo sabe que você tem que retornar para a sua vida. E você sobe nele e vai retornando. Dessa vez você percebe que está num novo ritmo. E venha voltando. Retorne. Retorne na sua esfera de consciência. Vá agradecendo por esse lindo encontro. Vá agradecendo por essa frequência elevada. Vá agradecendo por todos aqui reunidos, por todos que o plano divino quis incluir. Vá retornando pelas leis, pelos mestres anjos, pela ancestralidade, pelos planetas, estrelas. Um grande Pégasus passa entre as estrelas, constelação de Pégasus fala com a gente. E vá retornando. Agora, olhe para a Mãe Terra com todo amor e espalhe gotículas desse amor. Compartilhe com ela o presente que você recebeu hoje. Você é convidado agora a compartilhar com o Brasil, com todos aqueles que
estejam abertos a receber o seu estado, a sua cidade. Traga ao seu coração todos que você ama e envie bola de luz. Envie esse amor a todos. Vamos retornando pelo topo da cabeça. Sinta agora uma cachoeira de luz que banha todo o seu corpo. Respire profundamente. Vamos fazendo a quebra energética? Uma mão na outra, aponte para a terra e feche todos os chakras. Você está totalmente protegido e blindado nessa energia maravilhosa. E eu quero, para a gente processar o encontro de hoje, uma palavrinha do que o cavalo reverberou em você. Se você teve um encontro rápido, se foi profundo, se foi sério, se foi alegre. Como foi para você? Para mim foi muito alegre. Eu senti essa força de liberdade. Então, uma palavrinha para a gente fechar com chave de ouro esse encontro. E gratidão por vocês que estão nesse caminho sagrado. Tenho recebido muitas mensagens das pessoas que entram depois, que entram de noite, antes de dormir. Deixe um sinal de fumaça aí para a tribo do amanhecer, para a gente saber que você passou por aqui. E sempre que sentir, se conecte com essa força. Se você estiver se sentindo que precisa, assim, um up físico, sabe aquela força? Ou se você está precisando de liberdade, de desapego. A Marli contribui com muito leve. A Débora diz conexão. A Edilis traz profundo. Que lindo, gente. A Ed, profundo e feliz. Eu quero saber quem galopou no cavalo. Se sentiram assim chamadas para galopar ou apenas de ficar próximo a ele? Tudo isso também faz a diferença, né? Vocês sabem que quando a gente faz na meditação, nesse outro plano, né? Mental, emocional, espiritual, o cavalo, ele não tem nada. Você monta nele em pelo, assim, sem rédeas, sem nada. A conexão é muito grande. Não há necessidade de nada, é só se conectar. É tão bom, né? Poder. É um poder. O cavalo é isso. É um poder. Apenas. A Ed disse que chegou o próximo. Eu já salto para cima, já saio galopando, eu me sinto índia, assim. E às vezes índio. É tão legal. Não, o Theta Healing, ele é grandioso demais, né, gente? Vamos reconhecer a força, né? Tanto do cavalo quanto do Theta Healing. Cura nas ondas cerebrais Theta, né? Num estado de relaxamento maior. Então, gente, gratidão. Fiquem aí com as palavrinhas mágicas do cavalo, né? Com essa força, com essa liberdade. Ele acessa realmente outros tempos e espaços, outra consciência. E ele traz uma expansão muito grande de consciência. Não, hoje eu tô quebrando protocolo de todos os lados, né? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a minha gatinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, vou virar rapidinho a câmera. Estão vendo o estado dela? Quando a gente vai até a Tahiri? As crianças aqui em casa dizem: mãe, o que tu tem que a Gaia chega perto de ti e começa a ronronar? Tô sempre fazendo meditação, né? Altas frequências ou ouvindo frequências. Gente, tem frequências lindas, tá? Do Animal de Poder Cavalo no YouTube. Quem sentir de criar mais uma conexão, tem o vídeo da Priscila Caires também, tá? A Lady Gaia. A Pete me ajudou a criar essa, né? Que não arranhasse nada. Ela
é assim, é um doce, não existe essa H. Então, amores, fiquem aí com a energia. Quem sentir de participar, vai ser uma live focada em psicodrama com cavalos, dos atendimentos que o prof vai fazer aqui para Cruz Alta e região. Então, na semana Farroupilha, tá? E semana que vem tem essa live. Eu vou fazer o anúncio, vai ser na quinta, às 8 horas da noite. E claro que no final eu vou fazer uma meditação. Dessa vez vai ser noturna, que muita gente tem me pedido, tá? Então, um beijo, fiquem aí com essas energias maravilhosas.